Boa noite, todo mundo. A gente vai começar hoje com o nosso evangelho. E o tema de hoje tá com a Tânia, que é o bem e o mal sofrer, no capítulo 5, item 17. É isso, né, Tânia? É isso mesmo. Item 18. 18. Item 18. E a Tânia vai ser a nossa expositora de hoje. Eu agradeço a todo mundo que está aqui online, quem está vendo depois. A Tânia também vai fazer a prece inicial, eu vou fazer a prece final e o Ronaldo vai fazer as vibrações. Então, vamos começar com a nossa prece, Tânia? Vou convidar todos para que nós consigamos unir os nossos pensamentos no nosso Mestre Jesus, envolvidos pela sua energia de luz, de paz e de serenidade, para que consigamos, Pai, nesses minutos que estivermos juntos, aprendermos um pouco dos seus ensinamentos, que sempre nos auxilia na nossa caminhada. E é com uma imensa alegria que nós estamos aqui neste momento, reunidos em seu nome, em busca dessa energia, em busca dessa luz, em busca de aprendermos um pouquinho dos seus ensinamentos. Gratos por estarmos bem, gratos por essa oportunidade, gratos pela presença da doutrina espírita nas nossas vidas, essa doutrina esclarecedora e consoladora. E com essa energia de gratidão, Pai, nós damos por iniciada a nossa reunião de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Muito bom estar aqui com vocês novamente. É sempre uma alegria muito grande a gente poder conversar um pouquinho a respeito desse evangelho que sempre nos traz tantas coisas boas, né? E o nosso item de hoje, nós vamos falar a respeito do Bem-aventurados os aflitos, que é o capítulo 5, e o item 18, que fala a respeito do bem sofrer e do mal sofrer. É uma expressão um pouco diferente, né? Quando a gente fala assim, bem sofrer, que seria isso, né? Porque quando a gente fala em sofrimento, a gente fala em algo que magoa, que dói, que exige, né? Então, passar por isso tudo bem, às vezes a gente tem uma certa dificuldade, né? Mas nós vamos puxar um pouquinho lá atrás os nossos ensinamentos da nossa doutrina, porque quando nós reunimos aqui para falar um pouquinho dos ensinamentos de Jesus, nós lembramos que nós estamos estudando uma doutrina que nos diz, que nos mostra que nós temos vidas passadas, que nós temos histórias antigas, né? Que a nossa caminhada é muito mais longa do que apenas essa existência, né? E quando a gente fala em mal sofrer e bem sofrer, a gente vem na nossa mente, na nossa cabeça, aquela lei de causa e efeito, ou a gente pode dizer a ação e reação, né? Que é uma das coisas bem básicas de quando a gente começa a frequentar a doutrina espírita e a gente já começa a ouvir a respeito da lei de ação e reação. E essa lei vem nos dizer que Cristo, né, que o universo, que Deus é muito justo. Por isso existe a lei de ação e reação. Por quê? Quando eu tenho uma ação, eu vou receber uma reação. Se a minha ação for uma coisa boa, eu vou ter então um bom retorno. Mas se a minha ação não for boa, eu terei consequências. Tá certo? Todo mundo concorda até aqui, gente? Aí todo mundo muito caladinho, né, Ana? Eu gosto da plateia lá, porque a gente troca uma ideia, um fala, outro fala.
fala que a gente fica só no finalzinho. Mas quem quiser pode abrir o microfone e falar também, ué. Ai, por favor, né, gente? Abre o microfone, vamos interagir, vamos trocar ideia, vamos discordar, que discordar também é muito bom. Mas vamos lá. Então, quando a gente fala em ação e reação, nós estamos lembrando que toda atitude nossa e toda ação nossa que não for uma ação para o bem, ela vai trazer uma consequência. E essa consequência pode não ser positiva, tá certo? Então, Cristo vem nos dizer que bem-aventurados os aflitos, porque quando nós estamos passando por determinadas aflições, na verdade, nós estamos trabalhando o nosso crescimento espiritual. Porque, infelizmente, nós ainda temos um processo de crescimento que nós precisamos passar por algumas dificuldades para que nós consigamos absorver esses aprendizados. E é como se nós purificássemos, né, o nosso espírito através das nossas dificuldades. Então, se a gente buscar dentro do nosso evangelho hoje, a gente vai entender que quando nós vivemos num mundo de expiações e provas, nós temos sofrimentos, nós temos ainda dificuldades. Por quê? Porque nós ainda estamos num nível de evolução que nós aprendemos ainda através da dificuldade, né? Nós ainda aprendemos através do sofrimento. Então, isso ainda é necessário para que a gente tenha um desenvolvimento espiritual. Nós ainda estamos, vamos dizer assim, como adolescentes, né? Que nós ainda estamos buscando aprender algumas coisas e que essas coisas precisam ser colocadas em provas para que a gente resista a isso e para que a gente consiga vencer, né? Dentro do nosso evangelho, a gente estuda o seguinte: o que é um mal sofrer? Quando as dificuldades chegam para nós e nós não temos resignação. Quando as dificuldades chegam e a gente se revolta. Quando os problemas chegam e a gente fala assim: mas o que eu fiz para merecer isso? Né? Ou então a gente fala assim: por que comigo? É uma pergunta até interessante, né, gente? Porque com o outro pode e comigo não pode, né? Então, quando a gente age achando que existe uma injustiça, ou quando a gente age se revoltando contra os acontecimentos, nada do que a gente está passando vai ter valor. Porque existe uma palavrinha que a gente fala assim: esse é meu karma. A gente sabe que o karma não existe, né, gente? Essa palavra foi criada como se fosse um peso, né? A gente fala assim: esse é meu karma, é como se você estivesse carregando aquele peso, ou se você estivesse ganhando aquele problema de presente indevidamente. Não. Nós não passamos por nenhuma dificuldade que não seja responsabilidade nossa. A lei de ação e reação, às vezes a gente vivencia algumas situações que a gente acha que a gente está trazendo de outras vidas. Pode ser, sim. Mas se a gente estuda o Evangelho, a gente entende que a maioria das nossas dificuldades nós buscamos nessa vida. Nós buscamos nessa existência, através das escolhas erradas que nós fazemos. Porque muitas das vezes nós escolhemos o caminho que nos convém naquele momento, mas que nem sempre é o melhor caminho. Mas não podemos esquecer
que tudo que nós vivemos é responsabilidade nossa. A gente está vivendo um momento que é um momento de questionamento hoje, eu acho, que bem cabe com o nosso evangelho, dentro do bem sofrer e do mal sofrer. Nós estamos vivendo todos uma pandemia, onde a gente escuta muitas pessoas falando assim, só vai pegar o vírus quem tiver compromisso para pegar. Isso é uma verdade? É. Aqueles que tiverem um compromisso, que já tiverem dentro do roteirinho deles, da programação deles, nossa, né? Passarmos por esse momento, por essa dificuldade e contrairmos esse vírus, houve um planejamento. Então, essa fala está correta, mas não está correto a gente pensar que nós não podemos pegar por imprudência. Porque nós temos um livre-arbítrio que é nos dado e as escolhas de comportamento são nossas. Então, vamos dar um exemplo. Estou indo para São Paulo. A velocidade da Bandeirantes é 120. Eu entro no meu carro e vou a 180 por hora e sofro um acidente. Estava escrito na minha história, no meu roteiro? Não, não estava. Né? Eu agi indevidamente. Eu fui imprudente. Provavelmente eu possa provocar o meu retorno à pátria espiritual antes da hora. Ou ter outras consequências que não estavam no meu roteiro, na minha combinação de reencarnação. Eu vou atravessar a avenida e propositalmente eu não olho assim, vem carro. Por quê? Eu só vou morrer na hora, eu só vou desencarnar na hora que tiver marcado. E aí eu vou ser atropelado. Então, nós precisamos muito pensar nisso, nas nossas escolhas. Lembrando que toda ação traz uma reação. E às vezes nós nos escondemos nós escondemos a nossa responsabilidade através dessas crenças que nós criamos, de pensar justamente isso, né? Claro que a vida não para, claro que existem coisas que nós precisamos fazer e estamos fazendo, né? Nós precisamos ter cuidado assim mesmo, com máscara, com álcool, onde que nós estamos indo, né? Vamos dizer, essas aglomerações grandes que acontecem, são necessárias ou são escolhas, né? Então, isso, gente, é para a gente pensar um pouquinho. Não quero entrar no assunto de julgar as atitudes de ninguém, não. Eu só entrei porque, como o nosso evangelho era bem sofrer e mal sofrer, nós precisamos entender que nós temos escolhas e que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, né? Que nós somos responsáveis pelas nossas atitudes e que nós não podemos colocar a nossa responsabilidade na porta de ninguém. E aí a gente entra no bem sofrer. O que seria um bem sofrer? Um bem sofrer, gente, é nós passarmos pelos nossos desafios, pelas nossas dificuldades, com resignação, ao lado dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, entendendo que aquilo não é um castigo, que as nossas dificuldades são uma oportunidade que nós estamos tendo para que a gente consiga nos melhorarmos moralmente e espiritualmente. Isso é muito fácil de falar
Quando a gente estuda o Evangelho, que a gente vê isso, é até bonitinho. Agora, é bem difícil de colocar em prática. É bem difícil. Porque quando a dor bate à nossa porta, quando as dificuldades chegam até a gente, é muito complicado, né? A gente busca lá os nossos ensinamentos para que a gente consiga, na verdade, suportar e agir com serenidade, né? Que é o nosso objetivo. Porque tem momentos da vida, tem desafios que são muito pesados, né? Tem desafios que são muito difíceis. Então, enquanto a gente está só na parte teórica, vamos dizer assim, tudo se torna bem mais fácil. Mas a gente super entende que quando a gente entra na parte da vida, do nosso dia a dia, dos relacionamentos, dos problemas, das dores, das doenças, não é fácil bem sofrer, né? Mas se a gente tem o auxílio da nossa doutrina, se a gente tem o esclarecimento e o apoio dos nossos amigos espirituais, que é um apoio, gente, maravilhoso, né? É um apoio palpável. A gente consegue. Por mais difícil que torne esse desafio, por mais difícil que seja buscar o nosso equilíbrio, quando nós temos uma fé, quando nós temos uma crença, quando nós acreditamos realmente desse lado da doutrina, que é tão esclarecedora, que nada acontece à toa. E quando a gente fala que nada acontece à toa, a gente não está tirando a nossa responsabilidade. Porque, como eu falei, se a gente contrair, por exemplo, esse vírus indevidamente, foi porque eu agi incorretamente. Então, aconteceu tendo uma razão de acontecer. Foi pela minha imprudência, tá certo? E mesmo assim, os nossos amigos espirituais são sempre misericordiosos. Eles estão sempre nos amparando. Eles estão sempre nos auxiliando. Eles não desistem da gente. Mesmo quando eles sabem que a gente está tomando um caminho que poderia ser diferente, né? Mesmo assim, eles estão ali, presente, nos auxiliando, né? E aqui no Evangelho, nesse item, ele fala o seguinte: a gente pode passar por alguns sofrimentos, por algumas dificuldades que foram até programadas, que era para a gente crescer espiritualmente, moralmente. Se a gente não passar por isso com resignação, com tolerância, com serenidade, não vai adiantar nada. É como se fosse uma perda de tempo. É como se fosse passando como se a gente passaria qualquer situação. Então, na verdade, a gente estaria tendo uma reencarnação difícil, mas que a gente não absorveu o nosso aprendizado, né? Tem uma historinha muito interessante até que conta que uma moça casa com um rapaz e ele é alcoólatra. E aí ele desencarna. E aí passam uns anos e tudo, ela tem uma dificuldade muito grande com ele e tudo. E aí ela encontra uma outra pessoa. E essa outra pessoa que ela encontra, ele também tem o vício da bebida e aí ele também vem a desencarnar. E quando ela chega no plano espiritual, ela teve uma encarnação muito difícil. E quando ela chega no plano espiritual, ela entende que ela vai ser recebida com todo o mérito, porque ela, né, vivenciou uma estadia aqui muito complicada, muito difícil. E aí, quando ela encontra o mentor, que ele vai conversar com ela, ela fica extremamente decepcionada, porque ele fala com ela assim: o que você fez para ajudá-los?
sair desse vício? Que atitude você tomou para que eles se tornassem pessoas melhores? Na verdade, você se escondia atrás dos vícios deles para você se sentir vítima e justificar, de certa forma, o seu comodismo e a sua inércia. E aí ela começa a entender que o que eles estavam falando era verdade, que estava lá no íntimo dela. Então, veja, teve uma vida difícil, teve uma encarnação difícil e não acrescentou para o crescimento dela, né? Não acrescentou para o desenvolvimento dela. Porque aqui no Evangelho também, gente, fala a respeito disso. Esse item é muito pequeno, mas ele é muito rico. Quem tiver oportunidade de ler depois, leia, que vale a pena. Porque ele fala duas coisas muito importantes que eu achei. Que nós não podemos ter um sentimento de preguiça, que nós precisamos ter coragem e seguirmos em frente, e que a prece é um grande auxílio para a nossa caminhada, mas que ela não é suficiente. Que a prece precisa ser junto com a ação. Porque muitas das vezes a gente também passa por algum problema, por alguma dificuldade, e nós achamos que nós vamos só rezar para que aquilo resolva. E a gente sabe que não é muito bem assim. A gente sabe que no Evangelho mesmo, que Jesus fala, faça a tua parte, que eu te ajudarei. Ele não fala que vai fazer por nós, né? Ele nos dá uma grande responsabilidade. E nós precisamos fazer a nossa parte. Nós temos um apoio imenso, que é dessa doutrina. Uma doutrina, gente, maravilhosa, esclarecedora, mas nós não podemos nos acomodarmos na parte de estudos apenas, na parte teórica. Nós precisamos trabalhar o nosso crescimento. E quando eu falo trabalhar, eu não falo só das questões sociais, de trabalho na creche, que são maravilhosos, do trabalho das gestantes, que são encantadores. Eu falo que nós precisamos trabalhar o nosso íntimo. Nós precisamos sair do nosso comodismo e tentarmos sermos pessoas melhores, né? Nós precisamos fazer uma análise nossa, conhecer um pouquinho do nosso íntimo, porque muitas das vezes nós nos envolvemos no nosso dia a dia, que é extremamente corrido, né? Que é extremamente agitado, e nós esquecemos de olhar para nós mesmos. O que eu estou fazendo para ser uma pessoa melhor? Em que eu estou cuidando do meu lado espiritual? Como que eu estou passando pelas minhas dificuldades? Eu estou absorvendo o aprendizado? Ou eu estou passando como se nada tivesse acontecendo? E isso é uma coisa que ninguém pode fazer por nós. Isso é uma coisa só nossa. E da mesma maneira que nós não podemos fazer pelo outro, o outro também não pode fazer por nós. É individual. E eu percebi agora que minha hora já foi. Eu posso ler só um texto de 2 minutos, Ana? Fernanda, você ficou de me avisar? Oh, pode sim, pode sim. Ana, coloquei o despertador vivo aqui do meu lado e ele também perdeu a hora. Pode sim, o próximo texto é curtinho, pode sim. É bem rapidinho aqui, só porque eu acho que vale a pena a gente ler. Talvez, não sei nem se vocês conhecem, chama O Sábio e a Pedra. O distraído nela tropeçou,
O bruto a usou como arma. O empreendedor a usou para a construção. O camponês dela fez um assento. Michelangelo dela fez uma escultura. Davi com ela matou o gigante. Jesus mandou removê-la para ressuscitar Lázaro. Observe que a diferença não está na pedra, mas na atitude das pessoas. Não existe pedra no seu caminho que você não possa aproveitá-la para o seu próprio crescimento. Eu achei sensacional isso, porque tem muito a ver com o nosso evangelho de hoje e todos nós temos uma pedra no caminho, né? E o que nós estamos fazendo com ela, né? De que maneira nós vamos lidar com essa pedra, né? Depende só da gente mesmo, tá bom? Meninos, desculpem, né? Eu acabo empolgando porque eu gosto muito de falar com vocês. E queria desejar um Feliz Natal para todo mundo, agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês, porque essa casa espírita é maravilhosa, é acolhedora, é amorosa, de uma energia sensacional, e eu falo que é o nosso porto seguro mesmo. O nosso muito, muito obrigada e que todos tenham um Natal de muita paz, de muita luz e um 2021 maravilhoso, onde nós possamos continuar todos juntos em busca desse aprendizado, em busca desse crescimento espiritual. Um beijo no coração de todo mundo. Tânia, muito obrigada. Obrigada pelo texto final, foi lindo também não conhecia, obrigada. E a gente vai completar, né, a nossa noite, a nossa reflexão de hoje, fazendo a leitura do livro Fonte Viva. Eu vou compartilhar com vocês aqui, para vocês lerem junto comigo. Aqui, deixa eu ver. Bem, vocês conseguem ver? É um texto menorzinho hoje. Deixa eu ver aqui que vocês estão em cima de um pedaço que eu preciso. Pronto. Aqui. Então vamos lá. Reverência e piedade. Sirvamos a Deus alegremente, com reverência e piedade. Em Paulo, Hebreus 12, 28. Sirvamos a Deus alegremente, solicita o apóstolo, mas não se esquece de acentuar a maneira pela qual nos compete servi-lo. Não poderíamos estender a tristeza nas tarefas do bem. Todos os elementos da natureza obedecem às leis do Senhor, revelando alegria. Brilha a constelação dentro da noite, o sol transborda calor e luz, cobre-se a terra de flor e verdura. Tem a fonte uma cantiga peculiar, entoa o pássaro melodias de louvor. Não seria justo, pois, trazer ao serviço que o Mestre nos designa o pessimismo e a amargura. O contentamento de ajudar é um dos sinais da nossa fé. Entretanto, é necessário que a nossa alegria não se desmande em excessos, nem ruído inadequado, nem conceitos impróprios, nem palavras menos dignas, nem gargalhadas que poderiam apenas sugerir sarcasmo e desprezo. Sirvamos alegremente com reverência e piedade. Reverência para com o Senhor e piedade para com o próximo. Não podes pessoalizar o todo misericordioso para agradá-lo, mas podemos servi-lo diariamente na pessoa dos nossos irmãos de luta. Conduzamos assim o carro de nosso trabalho sobre os trilhos do respeito e da caridade e encontremos em nosso favor a alegria que nunca se extingue. Achei aqui muito interessante trazer. Vou só passar para cá, senão eu não consigo olhar o que eu escrevi e olhar para vocês. Duas telas aqui, então eu vou olhar de lado. Eu trouxe para a gente entender o conceito de reverência. Eu fui buscar no dicionário porque tem um conceito de
veneração, né, pelo que se considera sagrado ou se apresenta como tal, desculpa. Mas tem mais um pouco, né? Um respeito profundo por alguém ou algo em função das virtudes, qualidade que possui ou parece possuir. Consideração, deferência. Interessante a gente trazer a base, né, da palavra, porque aqui ele fala, né, que a gente reverência a Jesus, porque ele tem uma virtude que nós estamos trabalhando em nós, seria o nosso exemplo, né, o qual a gente está seguindo para a gente conseguir como a nossa evolução. E a palavra piedade, eu também olhei aqui, significa devoção, amor pelas coisas religiosas, religiosidade, virtude que permite render a Deus o culto que lhe é devido. Compaixão pelo sofrimento alheio, comiseração, dó, misericórdia. Mas aqui, o interessante que eu achei quando ele fala, né, deixa eu ler aqui, ele fala reverência para com o Senhor e piedade para com o próximo. Quando a gente olha piedade, parece que é ter dó do próximo, mas não, a gente pode também ter uma devoção, ter um amor pelo nosso próximo. Então, assim, realmente entregar aquilo que a gente tem de melhor, não sentindo dó, né? Para a gente fazer, como a Tânia acabou de falar, a gente não está olhando o mal sofrer, assim, né? De ter, coitadinho, ele não pode fazer nada com essa dor que ele está sofrendo, né? Então, assim, como é que ele vai usar a pedra dele? Como é que a gente vai doar o nosso amor, de repente, mostrando para o nosso próximo formas de pensar diferente, maneiras de olhar de formas diferentes e criar com a pedra um muro, um banco, alguma coisa para ajudar no caminho, como a Tânia acabou de trazer. E aí, também no texto, ele fala muito que todos os elementos da natureza obedecem às leis do Senhor, revelando a alegria. Todos nós, né, no universo, estamos sob as mesmas leis da natureza, as mesmas leis do universo. E a gente vê cada elemento da natureza fazendo a sua parte para contribuir com o todo, né? Se a gente pensa nas abelhas, né, que saem, a gente fala muito da questão da polinização, né? Elas saem para pegar o néctar dentro da planta e elas acabam fazendo um trabalho lindo, talvez sem consciência, que é polinizar, que é dar o alimento para a gente, né? Ele traz o pólen de uma planta para outra e ali faz eu sou bióloga, mas faz uma fecundação e vai multiplicando os frutos e dando os frutos para a gente. E se a gente pensar, né, no bem ou mal sofrer aí que a Tânia trouxe, imagina uma abelhinha lá saindo para pegar o néctar e falar: ai, que droga, nessa flor não tem néctar, eu vou para a minha casa, não consegui o meu... Não, ela vai lá, tenta achar o néctar, aquela tá vazia, ela vai na outra, ela vai na outra, ela vai na outra, ela vai na outra, e ela persiste naquilo, porque aquilo dali é o trabalho dela, ela trabalha para conseguir aquilo, para manter a colmeia dela, para trazer o alimento, para ter o mantimento para ela, aquilo é o alimento para ela. Então ela enche o estômagozinho lá de néctar, volta lá na casinha dela, lá, coloca, deposita lá, né? Eu brinco com a minha filha que o mel é o vômito da abelha, ela vai lá e deposita o néctar dentro para poder virar o mel. E ela faz aquilo sem desistir. Ela vai numa florzinha, vai na outra, vai na outra, vai na outra, dá aquele monte de picadinha para ela conseguir o que ela quer. E o quanto que a gente pensa na lei da natureza também, da gente ir, né, buscar o que a gente precisa e persistir, não desistir, sair todos os dias para conseguir até que a gente consiga aquilo que a gente quer. Então era isso que eu queria trazer nesse evangelho, conectando com o que a Tânia falou, e acho que a gente tem bastante para refletir sobre tudo isso que a gente ouviu hoje, para nosso próprio crescimento. E para a gente dar continuidade, eu vou chamar o Ronaldo para fazer as nossas vibrações dessa noite. Ronaldo precisa abrir o microfone. Ok, está me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo.
vamos lá, depois de uma explanação maravilhosa dessa, vamos nesse momento fazer as orações, lembrando sempre que vibrações são os nossos melhores sentimentos em forma de oração. E que possamos, nesse momento, vibrar de verdade por cada um dos nossos irmãos necessitados, fazer vibrar as forças da nossa alma, os nossos pensamentos em direção a esses irmãos que precisam de tanto amor, de tanta luz, de tanto entendimento. E juntos, nessa energia maravilhosa, ligados com a espiritualidade maior, vamos, nesse momento, emitir os nossos melhores pensamentos de amor, de paz e de luz para esse nosso planeta Terra. Planeta esse que serve de escola para nossas almas, palco para nossas provas e expiações, para que possamos um dia nos aproximar do Pai Maior. Vibremos também pelas nações que se encontram em guerras, em conflitos ou lutas, carregando ódio, vinganças, ranços, para que seus governantes possam promover a paz, o entendimento e a fraternidade. Vibremos pelo nosso Brasil, coração do mundo, com a nobre missão de ser a pátria do Evangelho. Vibremos também pelos nossos governantes, para que eles possam ser tocados pela luz do nosso maior, para que o amor, a bondade, a honradez, a honestidade possa fazer parte das suas almas e eles possam promover nesse nosso Brasil as melhores condições sociais para o nosso povo. Vibremos muita paz, muito amor e muita luz aos nossos irmãos que se encontram nos hospitais, nos prontos socorros, se encontram padecendo dores e sofrimentos lastimáveis, sofrendo angústias, dores. Pedimos ao Pai Maior, ao Senhor, levai a cada um deles o lenitivo, o remédio, para que possa acalmar as suas dores e amenizar os seus sofrimentos. Vibremos pelos nossos irmãos que se encontram nos asilos, nos albergues, nas casas de repousos, muitos deles abandonados pela família, esquecidos pela sociedade. Mas sabemos, Senhor, que nenhum deles está esquecido por Ti, porque, como disse o Cristo, nenhuma ovelha está perdida, e que o Senhor console seus corações. Vibremos pelos nossos jovens, esperança da nossa humanidade, para que mãos abnegadas possam guiá-los através dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, e eles possam, assim, promover nesse nosso planeta a regeneração. Vibremos pelos nossos irmãos que se encontram envolvidos pelos vícios, pelas drogas e pela violência, para que a luz do nosso Cristo reine em seus corações, levando aos seus corações a paz, o amor, o entendimento, a serenidade e a fraternidade. Vibremos muita paz, muito amor e muita luz aos nossos irmãos que se encontram presos nas delegacias, nas penitenciárias, nas cadeias, cuja liberdade foi cerceada pelos crimes que eles cometeram perante a própria sociedade. Que a luz do Cristo possa iluminar os seus corações, revertendo o ódio, a vingança, revertendo a raiva em amor, em bondade, em ternura, em afabilidade e doçura. Vibremos também por todas as suas vítimas. Vibremos pela implantação do Evangelho do Cristo em todos os lares, pela união de todas as religiões, em todo o nosso Mestre Jesus. Vibremos pelo nosso lar, pela nossa família, pelos parentes que estão perto de nós, pelos aqueles parentes que se encontram distantes de nós e, principalmente, pelos aqueles parentes que se encontram no mundo espiritual, que partiram e deixaram muita saudade nos nossos corações, para que a luz do nosso Pai Maior envolva o nosso lar em paz, amor, serenidade, paciência e fraternidade. Vibremos muita paz, muito amor e muita luz por todas as instituições que acolhem os nossos irmãos que andam abandonados nas ruas, sem um teto para dormir,
sem comida, todo dia à mesa. Que essas instituições possam receber as bênçãos do nosso Pai. Vibremos pelos nossos irmãos que partiram para o mundo espiritual, desconhecendo que existe uma vida espiritual, que eles sejam amparados pela infinita misericórdia do nosso Pai. Vibremos muita paz, muito amor e muita luz aos nossos irmãos que partiram desse mundo pelas portas do suicídio. Que a luz do nosso Pai Maior, o amor do nosso Pai Maior, envolva esses irmãos com muito carinho, com muita ternura, dando a eles uma nova oportunidade para que eles um dia possam encontrar o caminho que o Cristo nos deixou. Vibremos também pelos nossos irmãos que estão no umbral, na crosta, nos vales dos suicidas, nas trevas, nas zonas abissais, para que a equipe de amor de nossa Mãe Maria possa envolvê-los com a luz do Cristo, despertando a centelha divina que existe em cada um deles, e que assim eles possam voltar a sua face para a luz do nosso Pai Maior. Finalmente vibremos por todos nós, seus filhos, ó Pai, que o Senhor nos dê força, ânimo, saúde e disposição diariamente para seguirmos o caminho do Cristo e possamos vivenciar todos os ensinamentos que Ele deixou aqui para nós, que possamos ser mais amor, mais ternura, mais entendimento, mais paz, possamos ser mais fraternidade com todos que jornadeiam conosco nesse mundo de provas e expiações. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui nesse planeta, aprendendo e buscando crescer moralmente, espiritualmente, intelectualmente em direção a Ti. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. E dando continuidade, para a gente encerrar a nossa noite, vamos agradecer ao Pai pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, pela presença constante dos nossos mentores espirituais, a nos guiar, a nos proteger, e que nós possamos, na próxima semana, estarmos reunidos mais uma vez, para poder aprender um pouco mais do Evangelho de Jesus. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Gente, boa noite.